louvado. Amém. Sou grato a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados e por carregar no meu coração a esperança da vida eterna. Agradeço a Deus que era menino ainda, o Senhor me chamou para esta graça, chamou minha mamãe também nesta graça, meu papai, e com a idade de 13 anos o Senhor me converteu, me guardou na minha mocidade, separou uma das tuas servas ser minha esposa, abençoou a minha casa com 2 filhas perfeitas e com saúde. Eu agradeço a Deus em rápidas palavras por essa grande preparação, irmãos. Já vai indo com uns 10, 12 anos que eu não vi o nosso irmão, e hoje Deus preparou uma preparação maravilhosa de estar com essa irmandade. A minha cidade aqui na cidade, pertinho, em Indaiatuba, a minha comum é Jardim São Conrado. Deus preparou de vir com os irmãos congregar. Já valeu a pena estar dentro dessa igreja. Eu agradeço a Deus, em rápidas palavras. Eu não sei muito testemunhar, os irmãos têm paciência. Eu agradeço a Deus, irmãos, que sempre eu orava a Deus. Eu queria fazer um curso, irmão. O Senhor me dá a graça de trabalhar como enfermeiro, mas eu tinha vontade de fazer um curso no resgate para mim trabalhar. E um dia Deus criou um caminho, preparou, irmãos, e fomos ali para o corpo de bombeiro. E eu lembro que uma sexta-feira os alunos estavam ansiosos para pegar um acidente. E eu me lembro que tocou o telefone da emergência e falou de um acidente, irmãos, numa avenida bem movimentada onde eu morava. E montamos, irmãos, no corpo de bombeiros, na ambulância, e fomos. E o sargento do bombeiro foi falando: quando você chegar lá é assim, assim, assim que deve fazer. E quando parou, irmãos, aquela viatura do bombeiro, nós descemos e tinha uma senhora, irmão, de cabelo branco, magrinha, estava deitada no chão, tinha sido atropelada. E ali, irmãos, eu me lembro que tinha muito sangue no chão, aquela mulher gemendo de dor. E eu calcei as luvas, irmãos, e fui colocar o colar cervical debaixo do pescoço dela. E eu me lembro, irmão, quando Deus deu a graça de erguer um pouquinho a cabeça dela e passar o colar cervical no pescoço dela, essa mulher começou a manifestar em língua. Glória ao Senhor. Ali, irmãos, o sargento dos bombeiros falava para os alunos: vocês estão vendo? Ela bateu a cabeça e ela está variando, ela não sabe o que está falando, é uma confusão mental. Mas dentro do meu coração uma voz dizia: você sabe o que ela está falando. Agradeço a Deus que montamos aquela mulher na ambulância e cheguei no hospital onde eu trabalhava. Quando eu desci, a médica já veio e perguntou: Kleber, o que aconteceu? Eu expliquei para ela e foi fazer tomografia, aquela correria, um corte muito grande na cabeça. Enfim, irmãos, 1 hora lutando com aquela mulher e infelizmente ela não resistiu, veio a óbito. E quando eu estava saindo da sala de emergência, que eu olhei na recepção, tinha bastante gente, e tinha um irmãozinho que ele deu um tchau para mim assim, e me chamou, eu conheci ele me saudou e falou: irmão, a minha avó deu entrada aí, como que ela está? Eu falei: espera um pouco, a médica vai falar com vocês. Ele falou: não, irmão, já me adianta o que aconteceu. E nisso a médica conversava com a família, e eu falei para ele: olha, filho, a tua vovó deu entrada aqui no hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e ela faleceu. Ele começou a chorar, a família já chorando. Ele falou: irmão, foi no acidente lá? Eu falei: foi. Ele falou: como que foi? Eu falei: eu cheguei lá, colocamos o colar cervical na sua avó, e quando colocamos ela na prancha, ela começou a manifestar em língua. Irmãos, eles começaram a gritar mais ainda, eles choravam. Ele falou: irmão, eu levei minha avó congregar terça-feira, e eu sentei minha avó nos primeiros bancos, e quando Deus tomava o pregador na hora da palavra, ele apontou para minha avó e falou assim: olha, mulher, seus cabelos já estão brancos, a idade já está avançada, mas Deus te promete por esta palavra: antes de você descer à sepultura, eu te batizo com a promessa. Agradeço a Deus, irmão, que contei para a família, eles choravam e gritavam.
Irmão, deixa nós ver a avó. Eu falei, eu vou pedir para a médica. Ali eu pedi para a médica, ela falou, 2 minutos, leva eles lá no necrotério, deixa eles ver a avózinha deles. Entramos em 10, irmão, eu fechei a porta do necrotério, e ali, irmãos, descobri o rosto da nossa irmã. Aquele neto dela passava a mão na mão dela, a família em volta chorando, e ali aquele neto passava a mão na mão da avózinha e falava assim, vó, terça-feira eu congreguei com a senhora e Deus falou que ia te batizar com a promessa. O irmão falou que do acidente para cá a senhora veio falando em língua e eu não tive a oportunidade de escutar a senhora manifestando a promessa. Eu daria tudo, vó, para ver a senhora falando em língua, só um minuto. Glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus que aquele moço chegou perto do rosto da vozinha dele, todo mundo chorando, as lágrimas do moço veio caindo no rosto dele, foi no queixo e juntou aquelas 2 lágrimas e caiu na testa da avó dele. Quando aquela lágrima caiu na testa da avó dele, ela abriu o olho falando em língua. Glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus que ela levantou da pedra manifestando. Uma glória tomou aquele necrotério, o povo saiu no sapateado. A glória foi chamando outro glória, o aleluia foi chamando outro aleluia. O povo saiu num alarido de linguagem. Eu agradeço a Deus que a médica entrou gritando e gritava, é milagre, é milagre, é milagre. Caiu de joelho na terra, o Senhor visitava a igreja. Eu agradeço a Deus que levamos a nossa irmãzinha para a sala de emergência de novo. Ficou 10 dias internada, recebeu alta e hoje o nome de Deus está sendo glorificado. Eu creio que essa igreja acredita no milagre, acredita numa obra. Um glória chama outro glória, um aleluia chama outro aleluia. Eu creio que o anjo está aqui para fazer uma obra hoje. O nome de Deus vai ser glorificado. Agradeço a Deus, irmãos, que passou mais uns dias. Eu estava, irmão, sentado no posto de enfermagem. E quando eu olhei lá no corredor, o guarda, irmão, o porteiro, vinha trazendo uma mulher para internar. Um vestidinho humilde, chinelo de dedo no pé. E o guarda trazia a bolsa dela. E quando eu olhei de longe, parecia que a mulher tinha 2 cabeças, irmãos. E aquele cheiro de podre que vinha de longe. E quando ela chegou mais perto, eu observei que era um tumor do tamanho da cabeça dela. E ali, irmãos, fizemos a internação. E eu tinha que perguntar algumas coisas para ela. E chega uma parte do relatório que pergunta se a pessoa é católica, se é evangélica, o que é. E eu falei, Dona Maria, a senhora é católica, evangélica? Ela falou assim, por graça e misericórdia de Deus, sirva a Deus na congregação cristã do Brasil. E eu conversando com ela, eu falei, nossa, essa igreja é boa, Dona Maria? Ela falou, é boa. Eu falei, mas o povo lá parece que é tudo rico, é tudo chique. Ela falou, não, o povo lá é humilde, é o povo da grande tribulação. Eu falei, então tá bom, se a igreja é boa, tá bom. Ela foi para o quarto, irmãos. Aí eu voltei lá conversar com ela. Falei, Dona Maria, a igreja é boa mesmo? Ela falou, é boa, e Deus não me engana. Deus contou para mim que você também é crente da congregação. Eu dei um abraço nela, saudei ela, irmãos. E ali começamos a conversar. E ali eu perguntei para ela, irmã, vai operar, vai arrancar esse tumor? Ela falou, vou, irmão, amanhã. Mas a minha tristeza não é por arrancar o tumor. Junto com o tumor, minhas cordas vocais vai tudo embora. Eu nunca mais vou falar na minha vida. Eu gosto tanto de dar glória, eu gosto tanto de cantar louvor ao Senhor. E hoje é meu último dia que eu estou falando. Ali, irmãos, terminou meu plantão, saudei ela, fui embora. Quando eu voltei no outro dia, ela vinha voltando do centro cirúrgico com o pescoço tudo enfaixado. Ela me deu um tchauzinho assim, eu dei um tchau para ela, eu falei, depois eu vou aí. E quando eu cheguei, ela deitada na cama, irmão, as lágrimas dela caíam, saudei ela balançou a cabeça, não falava mais. E ela apontou para o telhado assim, eu falei, o que foi, irmã? O anjo está aqui, ela balançou a cabeça que estava. Aí ela apontou para a bolsa, eu falei, irmã, que é o véu? Ela balançou a cabeça que sim. Eu coloquei o véu na cabeça dela, irmãos. E aquele meu dia eu estava escalado para o curativo.
Eu estava de máscara, irmão, eu não queria ver que as outras pacientes me vissem chorando. E eu falei, irmã Maria, eu vou virar um pouquinho a costa para a irmã, que eu vou abrir o curativo, tá bom? Ela balançou a cabeça, mas não era, irmão. Eu queria disfarçar para ela não ver eu chorando também. Eu dei as costas assim para ela, irmão, e comecei a abrir o curativo na comunhão, falando com Deus, Senhor, o que eu faço? O que eu falo? De repente, irmão, estava aquele silêncio no quarto. De repente eu escutei dentro do quarto uma voz que dizia assim, irmãos: não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. Hora que eu virei, a irmã Maria estava sentada na cama tirando a faixa. Glória, glória, dou a Jesus com fervor. Irmão, aquela mulher começou a manifestar numa linguagem. Ela falava em língua e nós conversávamos. A mesma glória que está dentro dessa igreja visitava nós. Eu agradeço a Deus que o médico entrou, gritava: é milagre, é milagre. Aleluia, eu agradeço a Deus, irmão, que uma virtude nos tomava. Aleluia, o médico falava: dona Maria, a senhora não tem corda vocal. Ela falou: hoje eu vou te apresentar o meu Deus para o Senhor. Agradeço a Deus que 3 dias passou. A irmã Maria recebeu alta, foi com a bolsinha aqui na costa, e eu escutava o eco da voz dela cantando no meio do corredor: glória, glória, e foi embora, irmão. Recebeu alta e o nome de Deus está sendo glorificado. O horário já foi, irmãos. Tem mais irmãos para testemunhar? Irmãos, está tarde, Doca. Irmãos, eu agradeço a Deus que tinha uma nossa irmãzinha muito fiel a Deus, era moça e quis fazer enfermagem. Deus preparou, ela estudou, mas chega uma hora na vida do crente, irmão, que o desânimo chega e a gente até às vezes pensa até em desistir. E a irmãzinha levantou cedo para ir trabalhar e fez uma oração e falou assim: Senhor, eu não aguento mais a minha prova, eu vou largar a mão de ser crente, porque Deus não me ama e Deus não está comigo. Se até 3 horas da tarde hoje Deus não der um sinal no hospital para mim, eu nunca mais volto na igreja. E ela estava trabalhando comigo, irmão, e eu percebi que ela estava triste. Eu olhava para ela: que você tem, filha? Ela não tem nada, irmão, está tudo bem. Quando deu 15 para as 3, irmão, ela chegou na chefe e falou: eu vou embora, que está dando meu horário. E nisso encostou uma ambulância, desceu uma senhora, irmão, uns 70 anos de idade, dava com aquele cabelo branquinho, um Ray-Ban escuro e com a bengala na mão. Aquela senhora sentou assim no banco, irmão, e a enfermeira falou para a irmãzinha: viu, pega lá só o nome dela, o RG, o endereço, para nós fazer a ficha e você vai embora, tá bom. A irmãzinha com o cabelo preso, estava de calça, jaleco, ela sentou do lado daquela senhora que estava ali e falou: eu posso fazer umas perguntas com a senhora só para fazer a ficha? Aquela mulher falou: pode, pergunta o que você quiser, mas antes de você fazer qualquer pergunta para mim, eu posso fazer uma pergunta para você? A irmãzinha falou: pode, pergunta o que a senhora quiser. Você é crente, não é? A irmãzinha parou, engoliu seco e falou para a mulher: por que a senhora está falando que eu sou crente? Por causa do meu cabelo, do meu rosto? A mulher olhou para a irmãzinha e falou: não, filha, eu sou cega de nascença. Mas quando você sentou aqui, eu senti um cheiro de rosa de Saron. E Deus falou para mim: você não voltar para trás. Agradeço a Deus que a vontade de parar foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado.
No outro dia, só mãe essa, vai embora já. No outro dia, irmãos, eu fui trabalhar e naquele dia, irmãos, eu estava na UTI pediátrica e eu entrei, irmãos, e o médico falou para mim: Kleber, o Samuel, aquele menino que está deitado lá, ele vai morrer a qualquer momento, fica de olho lá. 10 anos de idade, 12 anos o menino. Eu falei: tá bom. Irmão, mas não deu meia hora do plantão, o menino começou a passar mal, o médico correu, com aquela correria, o menino morreu. Irmãos, o médico falou: Kleber, prepara o corpo do menino, leva para o necrotério. Eu falei: tá bom. A hora que eu peguei o lençol, irmão, que eu fui jogar em cima do menino, uma voz bradou do céu e falou: meu servo, espera um pouco que eu vou fazer um milagre. Voltei para o postinho de enfermagem, irmão, o telefone tocou, eu atendi. A moça falou: Kleber, tem um pastor da igreja aqui, ele veio orar pelo Samuel. Aí eu escutei que o irmão falou: pastor não, cooperador de jovem menor. Eu falei: manda ele entrar que o menino está esperando. Mas estava morto, irmão. Fui lá na porta, abri a porta, o irmão chegou, cooperador de jovem provado, irmão. Deu um abraço nele, ele falou: Kleber, o menino. Eu falei: tá bom, rapaz, ele deu uma melhorada boa, está te esperando. Mas ele estava morto. Quando o irmão chegou na porta, assim, para entrar onde o menino estava, o irmão colocou a mão no umbral da porta, baixou a cabeça, deu uma manifestada em língua, irmão, ergueu a cabeça e falou assim: Samuel, filho da promessa, receba a paz de Deus agora. Quando ele falou assim, o menino pulou falando em língua. Foi uma correria, irmãos, não precisou nem ir lá orar para o menino. O menino recebeu alta e nós estamos aqui glorificando a Deus. Pode contar só mais um? Eu vou demorar para voltar agora. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu fui trabalhar e eu pedi um sinal para o Senhor. E eu cheguei, irmãos, para passar o cartão, estava no pátio, aquele monte de enfermeiro. E a enfermeira-chefe falou assim: ô gente, a maternidade está lotada, eu vou precisar de 10 pessoas. E eu fui um designado para ir. Um quarto tinha 20, outro quarto tinha 10, outro 15. E ela foi distribuindo os quartos e eu fiquei com 316. E as molecadas novas foi na frente, os enfermeiros, eu meio manquitola, velho, irmão, fui atrás devagar. E quando eu cheguei, peguei o 316, só tinha 2 pacientes no meu quarto. Eu falei: meu Deus, vai acabar cedo hoje para mim. Quando eu cheguei, tinha uma mulher deitada numa cama, não acordava de jeito nenhum. E na outra cama, uma moça sentada, um baita barrigão, meu irmão. Falei: bom dia, moça. Ela falou: bom dia só se for para o senhor, porque meu dia está péssimo. Fiquei provado com a resposta dela, irmão. E eu fui ver o soro dela, irmão, que já estava acabando. Quando eu fui mexer no soro, eu olhei na cabeceira da cama um véuzinho pendurado. Eu falei: moça, posso fazer uma pergunta? Pode, você é crente? Ela falou: sirva a Deus na congregação. Eu falei: paz Deus. Ela falou: amém. Perdoa, eu descontei minha raiva no irmão. Eu falei: não tem problema. Como você chama? Ela falou: Maria. Eu falei: filha, eu estou vendo que você está grávida, vai ganhar criança já. Ela falou: bem que eu queria, irmão. O médico acabou de me examinar, estou de 9 meses, e o médico falou que a minha menina está morta dentro de mim. Eu falei: misericórdia, irmã. Ela falou: irmão, eu não sei porque Deus está fazendo isso comigo. Faz 1 ano e meio que eu casei, eu era auxiliar de jovem menor, eu nunca cortei meu cabelo, eu nunca pintei minhas unhas, eu honrei meu cooperador de jovem, eu honrei a mocidade que Deus me deu, e agora eu estou com o bercinho da minha menina montado dentro de casa, irmão. O quarto está pintado de cor de rosa, e eu vou voltar com a minha filhinha num caixão. Não foi isso que Deus me prometeu? Irmã, você já escolheu o nome da menina? Já, irmão, ela ia se chamar Isabel. Então tá bom, espera um pouco que eu vou buscar outro soro. Quando eu saí na porta, que eu virei assim o corredor, a mesma presença de Deus que está dentro desta igreja me visitou. E o Senhor falou: meu servo, volta lá,
Conta para ela a passagem de Maria e de Isabel, que eu vou fazer um milagre. Irmãos, foi o Senhor na frente para aparecer só a glória de Deus. Irmão, cadê o soro? Depois o soro vem. Coloca o véu na cabeça. Ela colocou o véu. Você sabe que tem uma parte da palavra que Maria estava gestante, né? Dava, irmão. E o que aconteceu quando ela saudou Isabel? Ah, irmão, quando ela saudou a criança, mexeu na barriga dela. Então, filha, sauda Isabelzinha na comunhão, que o mesmo Deus está aqui por milagre. Ela falou, irmão, mas eu estou com medo. Eu falei, eu também, mas sauda ela. Ela olhou para a barriga, saudou e não aconteceu nada. A segunda vez não aconteceu nada. Ela falou, irmão, vamos ficar em paz, eu já estou arrebentada de prova. Não, filha, só mais essa vez. Se não acontecer nada, nós para. Ela colocou a mão na barriga e começou a lembrar que ela tinha honrado a Deus na mocidade, que ela não tinha cortado, não tinha pintado o cabelo, tinha sido fiel. Ela fechou os olhos e falou assim, Isabel, filha da promessa, receba a paz de Deus agora. Quando ela disse assim, a menina mexeu na barriga dela. Glória ao Senhor. Eu saí correndo, bati na porta do médico, doutor, tem um pré-parto no 316. Falou, não, a criança está morta. Ele falou para mim, morreu, não tem mais o que fazer. Eu falei, doutor, então estava, porque meu Deus passou lá para o milagre. Ele falou, se o seu Deus passou lá, leve ela para a sala de parto. Colocamos a irmãzinha na maca, entramos na sala de parto, eu fiquei perto da cabeça, do pescoço dela. Irmão, eu estou com medo. Eu falei, eu também estou, mas dá um glória que eu dou outro glória. Ela deu um glória, eu dei outro. Ela deu um glória, eu dei outro. Quando ela deu o terceiro glória, nasceu a Isabel. A igreja tem glória para dar. Vocês têm glória, eu tenho outro. Um glória, chama de glória. Um aleluia, chama de aleluia. Agradeço a Deus que enrolaram a menina no lençol e colocaram nos braços. Eu saí dentro da sala de parto marchando com a Isabel. Eu agradeço a Deus que a morte foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras Deus fez, mas vamos deixar um pouco para o próximo culto. Se não fosse o Senhor que tivesse passado lá, nada disso tinha acontecido. Então tudo é honra e glória para Deus. Rogo de vós que oreis a Deus por mim, pela minha esposa e minhas filhas, para que seja dado no abrir da nossa boca a palavra com vida eterna. Passou um pouquinho, 8h20, agora não vai demorar para voltar. Rendo graças a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém.